E até esse primeiro julgamento do branco, boy, esse primeiro julgamento, ele é importante para você reconhecer seu privilégio, para você questionar certas coisas que até então do outro lado nunca houve esse olhar. Então você nunca vai pensar diferente. Mas por quê? Da onde vem? Ah, entendi. Então esse olhar também ele ensina. Por quê? Porque quem tá lá recebe esse olhar todo dia quando cruza a ponte. Tá ligado? E recebe esse olhar de um jeito pior. Né, da polícia, das pessoas. Então, assim, o preconceito vem de nós. Então, quando a gente vai pra lá, é tipo assim, mano, toda vez que eu vi um cara... Toda vez que um hétero branco, homem, chegou em algum lugar, ele oprimiu nós, fudeu nós. A história diz isso. Então, de novo, lá vem, quando vê... lá vem a cara do problema, tá ligado? Então, nesse sentido... Você estudando. Chegou lá com o topetinho, tá? Casaco da Gap, eu cheguei um casaco da Gap lá. Tá ligado aí? Eu só acho que a gente tem que tomar cuidado tipo, com certeza, a cara da opressão era branca contra os negros, com certeza. Mas a gente também não pode colocar, tipo, como se foi os brancos que fizeram. Porque isso não existe os brancos. Foram pessoas que eram brancas e más, e corruptas. Mas como é que você vai explicar sem isso? escrúpulos. Mas foi os brancos, tá ligado? Mas é porque eles estavam no poder. Se fosse ao contrário. Mas será que se fosse ao contrário, não seria também? É porque não é uma coisa do ser humano ser babaca? É uma coisa do ser humano. Porém, historicamente, por exemplo, não foi os judeus que mataram os alemães. Então, historicamente, a dívida histórica está no ombro dos alemães. Com certeza, com certeza. E a gente entender isso, né, essa dívida histórica, esse passado, e saber que, de alguma maneira, a gente tem culpa ou tem responsabilidade. Não, tem coisas que a gente pode... Que o branco... Quer dizer, do jeito que se você nascer branco ou você nascer preto... A sua vida vai ser diferente só por causa disso. Exatamente. E assim, independente de que eu concordo com você, na verdade é o ser humano que é escroto. Mas independente disso, eu acho que por conta de tudo que aconteceu na história e não tem como só dizer que não aconteceu, tudo que aconteceu, quem tava no poder era o branco e tal, e o preto se fudeu. Sim, e foi isso que aconteceu. Então, e aí hoje a gente tem uma herança disso que é a maneira como essas pessoas que de berço vão ter que lidar com a vida. É só a parte matemática da coisa é fodida. Porque você pega e segrega um grupo baseado na cor. E aí você impede eles desse grupo crescer potencialmente dentro da realidade. Porque a vida é um jogo de potencial infinito. Quanto mais você trabalha, mais você investe, mais você cresce. Você represa isso durante muitos anos, enquanto você não está represando de outro segmento da sociedade. Com certeza. Você cria um desnível que vai se perpetuar para sempre. Porque... Que é o que existe no Brasil de um jeito absurdo, né? Por isso que é interessante medidas do governo que vêm aí para tentar elevar quem está na pobreza, na minha visão. Porque aí você mata todas as charadas, sabe? É ruim você segregar políticas sociais por cor, na minha visão. Eu acho que é importante. Você acha que é importante? Cor. Eu acho que é fundamental. Eu acho que é um pouco ruim, cara. Sabe por quê que por cor é importante? Justamente pelo racismo estrutural. Porque quando a gente vai num hospital Albert Einstein, você não vê médico negro. Quando a gente vai nas faculdades, os negros são a minoria. Quando a gente vai à escola particular, eu estudei um monte de escola particular, estudei com um negro. Então, esse racismo estrutural, ele reforça o estereótipo de você chegar num prédio no Morumbi e ver um negro e achar que é a doméstica. Só que eu acho que a longo prazo... Então, nesse sentido, você precisa acabar com esse estereótipo, porque esse estereótipo mata e oprime. Certeza. Né? Quem vai levar um tiro e ser confundido com o bandido vai ser isso justamente por causa desse estereótipo que precisa ser quebrado. E esse estereótipo só vai ser quebrado se tiverem negros ocupando esse espaço. Então tem que ser social também, e existe social, mas precisa ser racial também, senão o Brasil nunca vai ter essa representatividade que ele precisa urgentemente ter para quebrar o racismo estrutural. Eu entendo Mas um argumento que eu jogo para você. Se o racismo causa pobreza dentro de um segmento, se você ataca a pobreza, você não necessariamente vai influenciar nesse segmento mais do que em qualquer outro segmento, porque é o segmento mais pobre. E você, a longo prazo, porque pensa, quando você põe uma política no lugar, pensa que para você tirar ela do lugar é muito difícil, entendeu?
Pensa que daqui... Pô, você quer que eu espero que daqui 1000 anos o racismo não seja mais um problema para a humanidade. Que a gente já tenha construído uma plataforma onde todos os seres humanos, dependendo da cor, tenham as mesmas ferramentas para buscar o seu sonho. Ninguém vai ser igual, isso não existe. Mas todo mundo tem o mesmo potencial, tá ligado? E aí, se você tem uma lei daqui 2000 anos, sei lá, com essa carga racial... Eu tenho medo que depois de 2000 anos essa lei comece a ser prejudicial. Mas se você tem uma lei só focada na pobreza, ela é infinitamente boa. Pra sempre, na história da humanidade, sabe? Eu acho que sim, tem que ter também a parte social e tem também uma parte que já é social. Mas ela precisa, dentro dessa proposta social, ter a racial urgentemente. Porque é uma coisa que a gente precisa mudar. Mas será que não é a cultura? Não é nosso papel, não é o seu papel como um cara que tá trazendo ideias para a humanidade, tá propondo novas filosofias? Não é o seu papel, o nosso papel fazer com que a sociedade perca essa carga, que é uma carga mental. O problema é a carga mental da sociedade. Um favelado branco é diferente de um favelado preto. Ele já nasce diferente. A carga mental só vai mudar. Não é se a gente pensar, vamos mudar. A carga mental só vai mudar com a lei. Se tiverem essas representatividades. Porque assim, se eu toda vez que eu estou no meu bairro e eu entro num prédio e eu vejo uma negra, a grande maioria das vezes é a empregada doméstica. Então, inconscientemente, se eu entrar e ver, eu vou pensar e vai associar, porque o cérebro faz isso, padrões. Então, eu não quero que meu filho crie com essa associação. Porque essa associação mata, ela oprime. Então, eu tento me desconstruir, porém, não basta. A gente só vai se desconstruir quando ele estiver ocupando esse espaço. Inclusive, a gente está debatendo isso, eu estou falando isso, mas é até o próprio negro que tem que falar e saber, porque a gente não vai saber qual é esse lugar. Não, com certeza. E a gente já trouxe aqui vários... a gente trouxe o Alê, o Alê Santos, a gente trouxe o Paulo Cruz, conversamos com eles sobre esses assuntos. Mas acho que é importante os brancos também discutirem sobre isso, porque aí os negros eles podem ver como que os brancos estão ali se atualizando nessa parada. Porque a gente tem um privilégio, né, velho? A gente tem um privilégio. A gente tem... Mas tu acha que tu queria ser tipo o Fiuk, cara? Que chora, pede desculpa pro Cerone. Aí é muito, né? O cara fez aula de desconstrução. Não, essa aí... Porque... não precisa tudo isso, mas eu também sinto que... Eu sinto que a gente tem um problema cultural que precisa ser resolvido, que é exatamente esse que tá falando. De a gente ter pessoas negras e pessoas, sei lá, que não são brancas, que não são o esperado. Mulheres e por aí vai. E nessas posições isso é importante, isso é legal.